Acho que deveríamos abordar outro exemplo realmente brilhante do poder da promoção da democracia na Síria. Já que o líder da Al-Qaeda, anteriormente conhecido como Mohammed al-Jolani, Abu Muhammad al-Jolani, agora Ahmed al-Sharaa, está se reunindo com Donald Trump na Casa Branca e sendo recebido para entrevistas amistosas na Fox News. Veja só, ele está com um ar meio reaganesco aqui. Diante de um retrato de Reagan. Diante de um retrato de Reagan, no novo salão oval, com moldura em T, banhado a ouro e com aparência de Las Vegas. Tenho certeza de que Benjamin Franklin ficaria orgulhoso dessa cena. Lá está ele com Trump, o ex-vice-fundador do ISIS, sentado ao lado de J.D. Vance, em frente a Trump. J.D. Vance e Trump eram, Trump era um crítico ferrenho do apoio dos Estados Unidos aos chamados rebeldes moderados desde 2013. Mas aqui tudo se fechou em um ciclo completo. Rubio também está lá. Todos parecem tão felizes. É quase como um delírio febril, como se eu estivesse alucinando. Eu vi isso chegando. Nós dois vimos isso chegando. Cobrimos isso por anos. Escrevi um livro chamado A Gestão da Barbárie, como o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos alimentou a ascensão da Al-Qaeda, do ISIS e de Donald Trump. E agora, o chefe, o fundador da Al-Qaeda na Síria e ex-vice-fundador do ISIS, está tendo uma reunião no Salão Oval com Donald Trump. Quero dizer, não consigo pensar em uma confirmação mais clara da tese do meu livro, pelo qual fui implacavelmente atacado repetidas vezes. Fui bloqueado depois de ter sido convidado para fazer o lançamento do meu livro na principal livraria política de Washington, D.C., a Politics and Prose. Eles cancelaram minha palestra. As janelas da livraria foram quebradas por me receberem. E agora a realidade volta a se impor. Os Estados Unidos vêm apoiando jihadistas ao redor do mundo para enfraquecer seus inimigos geopolíticos, começando em 1979, pelo menos no Afeganistão. E esta é a continuação, ou a culminação, daquele programa. Eles derrubaram um governo independente, o último governo árabe forte, ou relativamente forte, que não era submisso ao FMI e mantinha alianças com a Rússia, o Irã e países ao redor do mundo que não estavam alinhados com o regime dos Estados Unidos, mas que também buscava relações com os Estados, relações que os Estados rejeitaram. E eles derrubaram esse governo, e agora tem um governo aliado, liderado pelo ex-líder da Al-Qaeda. E Trump está borrifando perfume por toda parte, sobre aquela figura na Casa Branca, literalmente borrifando perfume nele. É icônico. Desculpe, não consigo colocar nada na tela por causa do StreamYard hoje. Sorry, I can't get anything on screen because of StreamYard today. You raised any frogs from Mercier? Sim. É isso. Me avise, é a melhor fragrância. Vem aqui. Eu tenho um aqui, senhor. Certo, então o que vamos fazer é a gente pegar esse Joe, colocar, e o outro é para sua esposa. Quantos você quer, sua esposa? Nunca se sabe, não é? Itens feitos no Almo Real. Tem. Essa é a liberdade pela qual os sírios lutaram, para receber perfume Trump borrifado neles pelo presidente. E por que ele está lá? Ele está lá porque veio a Washington para implorar aos últimos resistentes no Congresso que suspendam as sanções que ajudaram a destruir a Síria e o colocaram no poder. Esse realmente foi o principal objetivo da visita dele, junto com, você sabe, ajudar a promovê-lo ao público dos Estados Unidos. Mas sabe, uma das coisas que tirei do seu livro Management of Savagery é que Trump, na verdade, se beneficia politicamente ao demonizar os migrantes deslocados por nossas guerras de mudança de regime, inclusive na Síria. Isso realmente ajuda a alimentar a ascensão de nacionalistas chauvinistas como ele. E ele também espalha a islamofobia em sua retórica pública. Mas quando o próprio fundador da Al-Qaeda na Síria agora está disposto a agir sob controle dos Estados Unidos em vez do governo sírio anterior,
De repente ele é recebido com uma recepção amigável na Casa Branca. Então, sabe, a islamofobia é usada por políticos como Trump para conquistar poder. Mouth, with Wantiti Al-Qaeda that Circinios Intetistas Thousand Beams, a reception has a storm. E para servir aos interesses israelenses. E para servir aos interesses israelenses também, é claro. Quer dizer, eles estão claramente tentando fazer com que a Síria entre nos Acordos de Abraão, também conhecidos como os Acordos de Normalização. Mas mesmo que a Síria não se junte formalmente, porque isso poderia parecer uma rendição muito óbvia, eles já se juntaram de fato, no sentido de que enfraqueceram o eixo que resiste a Israel. A Síria era uma ponte terrestre crucial para o Hezbollah receber armas do Irã na luta contra Israel. E isso obviamente não está mais acontecendo. Então, mesmo que a Síria não se junte formalmente aos Acordos de Abraão, como você chama, isso não importa, porque eles já são, na prática, o Messafet. O Pentágono anunciou uma base militar de fato em Damasco, que será claramente usada contra o Irã e contra as unidades de mobilização popular no Iraque. E como um gatilho para provocar uma guerra, o exército israelense avançou até os subúrbios de Damasco e não encontrou resistência. Parece que Al-Shara, da Síria, está cedendo o Monte Hermon, o ponto mais alto da Síria, que fazia parte da dissuasão estratégica do país contra Israel, sua profundidade estratégica. De fato, cedendo-o a eles. É por isso que ele está sendo recebido na Casa Branca e saudado como um grande líder. E agora estão finalmente encerrando as sanções, César, que destruíram a economia síria e ajudaram a provocar uma das maiores ondas migratórias desde a Segunda Guerra Mundial em direção à Europa. Quero dizer, os Estados Unidos não arcaram realmente com o peso disso, então por que se importariam? Mas isso ajudou a empurrar a Europa para a direita, e todas as forças liberais europeias apoiaram isso. Esse foi outro dos pontos que destaquei em The Management of Savagery. A classe empresarial síria realizou uma grande reunião em Washington, D.C., um evento realmente bizarro. Acho que isso foi em Washington, D.C. E quero dizer, dá para ver que é muito parecido com a agenda na Venezuela, onde existe uma classe, você poderia chamá-los de burguesia, que quer se beneficiar de uma mudança de regime e está buscando contratos agora que as sanções César foram suspensas. Essa é uma classe de pessoas, um elemento de classe que foi expulso da Síria, ou saiu quando suas terras foram expropriadas para redistribuição e redução da pobreza entre os agricultores rurais, sob Hafez al-Assad. E esse grupo usou a Irmandade Muçulmana Síria como uma espécie de ariete, mesmo que a maioria deles fosse secular, para tentar destruir o governo Assad e o Estado sírio por dentro, de modo que pudessem voltar ao poder, explorar a Síria e retornar aos velhos tempos, quando a desigualdade era muito mais extrema. E eles estavam dispostos a destruir a economia síria por meio das sanções César. Você verá uma das figuras-chave, um dos arquitetos dessas sanções, Moaz Mustafa, o cara que levou John McCain em sua viagem ilegal à Síria, pular de empolgação no meio deste vídeo. Aliás, isso foi tweetado por Charles Lister, que basicamente tem sido lobista de Washington para o ramo sírio da Al-Qaeda há vários anos. Parece que ele trabalha informalmente para Al-Shara. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Tom Barak. Somos da comunidade judaica síria. Good evening, Tom Barak. We're from the Syrian Jewish community. As Mr. Barak said, Como o senhor Barak disse, logo no início da campanha de libertação, fomos à Casa Branca, ao Departamento de Estado e ao Congresso. Defendemos e dissemos que as sanções precisavam ser suspensas. E ali está Moaz Mustafa, aplaudindo. Ele recrutou algumas figuras judaico-sírias para posarem fotos com Al-Shara a fim de kosherizá-lo diante do lobby israelense e de muitas das poderosas forças sionistas que cercam Donald Trump. O Departamento de Estado disse: "Quem é você para pedir que roubem seus suspensas?" Eu lhes disse: "Isso é pelo povo sírio." E assim continua.
Okay, so it goes on and on, but Just like the cynicism of Moaz Mustafa. Assim como o cinismo de Moaz Mustafa aplaudindo um apelo para suspender as sanções, quando ele era o principal lobista em Washington por essas mesmas sanções, e negava repetidamente que elas prejudicavam o povo sírio. Quero dizer, lidamos com isso por anos. Tipo, quando apenas apontávamos os relatórios vindos da ONU, havia uma relatora especial da ONU sobre sanções, a Lena Douhan, que entrevistei algumas vezes, apenas destacando que essas sanções eram sádicas. Pessoas como Moaz Mustafa diziam, elas só atingem o governo Assad, blá blá blá. Não, elas estavam devastando pessoas comuns. Autoridades do governo Trump se gabavam de que haviam agravado a escassez de alimentos e combustíveis para os sírios comuns. Isso é uma citação direta de alguns funcionários do governo Trump na Foreign Affairs há alguns anos. Então, pessoas como Mustafa negariam isso, alegando que tudo isso era contra o governo. Assim que o trabalho é concluído, a guerra suja tem sucesso, o regime é derrubado, e de repente, as sanções são horríveis, precisam acabar. Isso apenas mostra o cinismo de todo esse empreendimento. E é por isso que, independentemente do que se pensasse sobre o governo Assad, conheci tantos sírios com tantas queixas. E sabe, para mim, isso não era da minha conta. Isso cabe aos sírios resolver. Não era da nossa conta impor nada. Ninguém na Síria votou no governo dos Estados Unidos, em Joe Biden ou Donald Trump, para decidir se podem ou não ter uma economia, se podem ou não comprar pão, se podem ou não pagar ou sequer ter acesso a combustível. Porque uma das coisas que os Estados Unidos e Israel fizeram foi literalmente bombardear petroleiros que tentavam levar petróleo do Irã para a Síria. Eles literalmente os bombardeavam. Israel fez isso centenas de vezes. Não é da nossa conta se os sírios podem ou não comer. E não temos o direito de impor essas sanções, independentemente do que as pessoas dentro da Síria pensem sobre seu próprio governo. Isso simplesmente não é da nossa conta. E agora dá para ver. Agora que o objetivo foi alcançado, de repente podemos reconhecer que as sanções prejudicam os sírios comuns. É o mesmo roteiro na Venezuela também. O objetivo é fazer o povo sofrer o suficiente para que se volte contra o próprio governo, que não gostamos porque está fora do nosso controle. É exatamente o mesmo roteiro repetido várias vezes. And just one last point about this. E só mais um último ponto sobre esse espetáculo aparentemente bizarro, mas na verdade apropriado. É a entrevista da Fox News com Ahmed Al-Shara. Não precisamos reproduzi-la. Perguntam a ele sobre o 11 de setembro, e ele diz, bem, eu não tive nada a ver com isso. Eu era adolescente na época. Não era como um dos israelenses dançantes ou algo assim. Eu não dancei lá. Não sabemos a opinião dele sobre o assunto. Tanto faz. Isso aconteceu apenas uma semana depois de a Fox ter elevado a islamofobia ao máximo por causa de Zohran Mamdani, que estava fazendo campanha em lugares como Chelsea e clubes gays. Ele dizia algo como, vamos animar, sabe, vamos agitar para minha eleição, em boates gays. E eles diziam que ele iria trazer o jihadismo, tipo a lei da Sharia, para Nova York, que seria uma tomada comunista jihadista. Tipo, o cara bebe com a esposa, tenho certeza, que é essa artista síria boêmia do Brooklyn, de Bushwick. Ele é um dos caras mais seculares que você pode imaginar. E a Fox News estava prevendo que o ISIS tomaria Nova York, e depois receberam o vice-fundador do ISIS no estúdio para uma entrevista amistosa. Isso só mostra como a islamofobia não existe de fato, em nenhum sentido real e concreto. É completamente fungível, algo que pode ser ligado e desligado para servir a imperativos imperiais. Ninguém na Fox News tem qualquer princípio. Ninguém ao redor da Trump Incorporated tem princípios também. É tudo sobre império transacional. E eu me pergunto o que o Zohran Mamdani pensa sobre isso. Acho que ele foi acusado na época de negar um ataque químico. Bem, é mais um motivo pelo qual estou empolgado que seja uma vitória, se for o caso. Porque, novamente, se você observar uma das grandes fraudes da Guerra Suja na Síria, foi acusar Assad de ter usado gás contra o próprio povo.
Basta pensar na lógica de Assad fazer justamente a única coisa que ele sabe que convidaria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Mesmo à primeira vista, era uma mentira tão transparente no nível das armas de destruição em massa do Iraque. Mas, ao contrário das armas de destruição em massa do Iraque, que foram completamente desacreditadas, muita gente ainda acredita nas alegações sobre armas químicas de Assad. Essa é uma das razões pelas quais dediquei tanto tempo a essa história. Ainda assim, não conseguimos fazer com que as pessoas sequer olhassem para os vazamentos da OPAC, que documentaram uma encoberta que desmentia uma dessas acusações. É uma mentira no nível das armas de destruição em massa do Iraque, que é muito disseminada. Bem, a rebeldes moderados Stets, um papel de prestígio de Mutavern. rebels have come home.